Olá, bom Todos dia. e a todos. Meu nome é Thales, fazendo uma breve apresentação. Eu vou ficar como host, então, atuando aqui nessa sessão de apresentação de trabalhos. Vou ficar junto com a nossa professora Roberta, que já está conosco. A nossa sessão tem duração de 2 horas, e aí, para a nossa sala, o tempo estipulado são de 30 minutos de apresentação cada. Caso a professora queira dar mais tempo, pode ficar à vontade. O tempo restante pode ser utilizado para discussões. Convido a todos, então, a ativarem as câmeras. A nossa gravação já está em andamento. Qualquer problema, falha, podem me comunicar através do chat ou do áudio. Passo, então, a palavra para a nossa professora, que coordenará a nossa mesa. Ótimas apresentações a todos. Fiquem à vontade. Obrigada, Thales, pelo suporte. Então, meu nome é Roberta Franco, sou professora da área de literatura portuguesa da UFMG, né? Então, começaremos aqui a nossa mesa intitulada Diálogos sobre Lobo Antunes, né? Temos aqui a participação, né, da Tércia Costa Valverde e do Carlos Henrique Fonseca, né? Vou fazer a apresentação aqui de acordo com a ordem, né? A ordem que está na programação, acho que seguiu a ordem alfabética, né? Vamos aguardar para ver se a Aline Procoli de Souza vai ainda entrar na nossa sessão, mas para que a gente não atrase, né, o andamento dos trabalhos, né, vamos manter, né, o tempo estipulado pela organização de 30 minutos, deixando o debate para o final, tá? E eu passo, então, de imediato a palavra ao Carlos Henrique Fonseca, vai apresentar o trabalho O Mestiço, o Chalado e a Prostituta, os filhos de Isilda e a condição marginal e estigmatizada enquanto herança colonial em O Esplendor de Portugal. Muito obrigada, Carlos Henrique. Sou eu que agradeço, Roberta. Bom dia, Tércia, bom dia, Thales, e a todas as pessoas que possam estar nos assistindo e que a gente não tem conhecimento. É um prazer estar aqui. E eu já adianto que talvez a minha comunicação não chegue a 30 minutos. Eu pensei, como geralmente a gente pensa uma comunicação em torno de 20 minutos, foi o que eu havia planejado, até isso possibilita a gente ter mais tempo para conversar um pouquinho depois, não é? Então eu vou ler um texto que eu preparei para essa comunicação, tá bom? Vamos lá. A comunicação que tenho a honra e o prazer de apresentar nesse 28º Congresso da Abraprip tem por título O Mestiço, o Chalado e a Prostituta, os filhos de Isilda e a condição marginal e estigmatizada enquanto herança colonial em O Esplendor de Portugal, e traz alguns aspectos e mesmo trechos de minha tese de doutorado defendida no dia 30 de abril de 2020. Tese orientada pela professora doutora Maria Lúcia Outeiro Fernandes e que tem por título Uma Legião Vinda do Inferno, que esplendor é esse? Vagabundos, outsiders e outras figuras marginais na obra de Antônio Lobo Antunes. Uma pesquisa que teve por corpus os romances Conhecimento do Inferno, O Esplendor de Portugal e O Meu Nome é Legião. A hipótese do trabalho é de que há, na obra ficcional de Antônio Lobo Antunes, uma diacronia da exclusão enquanto herança do Império e da Guerra Colonial, herança que se faz presente nas ex-colônias e também na ex-metrópole. Essa diacronia se torna ainda mais evidente graças às variadas formas de marginalidade que marcam uma parcela significativa de suas personagens. Do arcabouço teórico reunido para a realização da minha tese, eu destaco Michel Foucault, com a História da Loucura, Colin Wilson e a sua obra O Outsider, Howard Becker, com a obra Os Outsiders, Zygmunt Bauman, Norbert Elias e Erving Goffman. Focando as lentes no recorte realizado para essa comunicação especificamente, eu tratarei aqui do segundo romance do corpus, O Esplendor de Portugal, que conta a saga de uma família de ex-colonos desterritorializados ao fim da Guerra Colonial. As personagens Carlos, Rui, Clarice, um mestiço, outro chalado, outra prostituta, isso é uma citação de uma expressão que é emulada no título e tomada por empréstimo exatamente devido ao seu teor estigmatizante, de uma matéria jornalística de Linda Santos Costa para o Jornal Público em 25 de outubro de 1997, que está no livro, uma compilação de entrevistas organizada pela Ana Paula Arnaud. Eles são filhos de Isilda e vivem num bairro periférico de Lisboa, enquanto a mãe, uma fazendeira que resiste em solo africano, apoia-se em ilusões, tentando sobreviver entre ruínas e ameaças. Após a partida dos filhos para a metrópole, cessa toda e qualquer comunicação entre eles,
a despeito das inúmeras cartas enviadas pela mãe e que Carlos nunca lê. Essas personagens, que parecem sintetizar metafórica e melancolicamente o próprio império desterritorializado de África, são lidas aqui como resultado de processos de exclusão e abandono, outsiders e vagabundos resultantes da triste relação entre Portugal e suas ex-colônias, cujas consequências produzirão várias condições de marginalidade social, aqui retratadas em linhas ficcionais. Na Angola pós-revolução, a tensão que atravessa o país em guerra civil, o esboramento do império e da exploração colonial, bem como a relação entre ex-colonos e ex-colonizados, encontra-se nos interstícios da família de Isilda. O pensamento colonizador, que cumpria seu longo percurso geracional, encontra, por exemplo, no discurso da mãe de Isilda em relação ao filho Carlos, a síntese da situação de exclusão e da postura discriminatória do colonizador que este romance nos traz. Abre aspas. Desde quando se mistura um mestiço com brancos, Isilda? Desde quando um mestiço come à mesa conosco? Fecha aspas. Lembremos a propósito que Maria Alzira Seixo descreve o híbrido das vozes pós-coloniais que Isilda significa como, abre aspas, uma trança de vozes inaudíveis, fecha aspas. Trança esta que é estraçalhada com a vinda dos filhos para a ex-metrópole. Neste romance há, citando Seixo, sobre descobrimentos ingratos e devolutos de uma missão desrealizada, abre aspas, os sentidos da terra que ficou, com os que desajeitadamente ou ajeitadamente a povoaram, chamando-lhe sua, e nela e com ela perece, enquanto os filhos devolutos à pátria de cá aplicam neles o seu pensar estéril e sem movimento. Fecha aspas. Quanto mais remontamos aos antepassados, de modo mais contundente se manifesta o pensamento colonial. Comecemos servindo-nos de uma leitura de fundo psicológico-social, com a ideia de que a família está na base de toda a construção social, constituindo o primeiro espaço de inserção e o primeiro lugar identitário de todo ser humano, independente de seus componentes biológicos ou legalmente constituídos, e isso é patente no romance. Num caminho freudiano de entendimento, nas relações entre mãe, pai e filho, residem quase a totalidade dos problemas e das soluções relativas à psique humana. Na obra de Lobo Antunes, a infância e as cenas em família parecem nunca se desprenderem das personagens, mesmo no presente caso, após anos de sua partida de África. Muito ressentimento emerge deste processo de separação, em que os comentários denunciam ausências e falhas em vários níveis da relação familiar. Dentre eles, a insinuação de um comportamento fútil e a pretensiosa superioridade com que Isilda atravessa o romance, no exercício desesperado de negar a realidade, alimentando-se de episódios tidos como gloriosos. Atente desde já para o alcance simbólico da personagem Carlos e sua relação com Isilda a partir do que nos diz mais uma vez Maria Alzira Seixo. Abre aspas. Carlos é o mestiço. Isilda, que não é sua mãe, é a colonizadora. O filho que odeia a mãe que o criou e o amou. Entre parênteses, leia-se, o colonizou. Fecha aspas. Abrindo-se o necessário parêntese agora sobre o pós-colonialismo, explica-nos Boaventura de Souza Santos. Abre aspas. O pós-colonialismo deve ser entendido em duas acepções principais. A primeira é a de um período histórico, aquele que se sucede à independência das colônias. E a segunda é a de um conjunto de práticas e discursos que desconstroem a narrativa colonial escrita pelo colonizador e procuram substituí-la por narrativas escritas do ponto de vista do colonizado. Na primeira acepção, o pós-colonialismo traduz-se num conjunto de análises econômicas, sociológicas e políticas sobre a construção dos novos estados, sua base social, sua institucionalidade, e sua inserção no sistema mundial, as rupturas e continuidades com o sistema colonial, as relações com a ex-potência colonial e a questão do neocolonialismo, as alianças regionais, etc. Na segunda acepção, o pós-colonialismo insere-se nos estudos culturais, linguísticos e literários e usa privilegiadamente a exegese textual e as suas práticas performativas para analisar o sistema de representação e os processos identitários. Fim de citação.
No romance de Antônio Lobo Antunes, as duas acepções podem ser mobilizadas. Contudo, entendo que a segunda é predominante, aquela que versa sobre práticas e discursos, e é relevante ressaltar o ímpeto desconstrucionista do escritor, dos escritos do autor, mesmo não ocupando o papel de colonizado. Antônio Lobo Antunes é provocativo em sua tessitura daquilo que a história oficial deixa escapar. Voltemos agora, mais objetivamente, às três personagens. O filho Carlos, o filho bastardo de Zilda, tem a marca de uma espera contemplativa e frustrada, vítima de um alijamento histórico ainda mais intenso que o de seus meio-irmãos, já que carrega desde a infância o estigma da mestiçagem. A narrativa começa com a vontade de Carlos reunir os irmãos, que não se veem há 15 anos, para uma ceia de Natal. Após uma longa e ansiosa espera, nenhum deles aparece. Em capítulos que trazem datas como título, a véspera de Natal do dia 24 de dezembro de 1995 é a data que mais aparece, estando inclusive no topo do primeiro e último capítulos. Sem que os filhos saibam, é também o dia da morte de Isilda em solo africano. Em outro momento da narrativa, a paisagem que Carlos observa da janela do apartamento na ajuda aciona, para além dos morros da Almada, o entrelaçamento espaço-temporal que torna patente a inseparabilidade de sua origem com a condição de solidão e inércia que resultou da fuga inelutável para a metrópole. Abrindo citação do romance. Fala de Carlos. Fiquei sozinho na cozinha a ouvir o zumbido do frigorífico e a olhar os morros da Almada, a olhar a fazenda do postigo do jipe à medida que nos afastávamos pelos buracos da picada que dividia os girassóis murchos até o alcatrão. Percebe-se, então, uma mistura do que Carlos está vivendo no momento da diegese e sua lembrança da experiência em África. Solitários, constrangidos e ressentidos, os personagens alternam, em sua dimensão memorialística, traumas e saudades. É, por exemplo, a maneira como Carlos descreve sua esposa Lena, motivo de constrangimento entre os colegas da escola nos tempos da meninice, que estabelece uma relação de continuidade com a situação conjugal infeliz e igualmente frustrada que compartilham até a referida noite de Natal. A todo tempo, o passado delineia o vivido de modo inexorável. Nesse sentido, segundo Norbert Elias, os sentimentos de vergonha e constrangimento participam de, abre aspas, um processo social de formação da consciência, fecha aspas, que resultarão também em uma autoimagem e em um hábitos visível, em uma rede de dependências, sendo de cada pessoa, abre aspas, vive e viveu, desde pequena, numa rede de dependências que não lhe é possível modificar ou romper pelo simples giro de um anel mágico, mas somente até onde a própria estrutura dessas dependências o permita. Fim de citação. Na perspectiva de Norbert Elias, há um problema em pensar a sociedade com base na noção de substância. A própria oposição tradicional entre indivíduo e sociedade seria, a seu ver, artificiosa e limitante. Muito mais profícua seria, então, pensar os indivíduos em suas relações e também que, abre aspas, as próprias relações possam ter estruturas e regularidades próprias. Fim de citação. Como o primeiro núcleo social da maioria dos indivíduos, a família é também a primeira instituição a participar da formação de uma carreira moral, usando um conceito de Erving Goffman, definidora dos incluídos e dos excluídos. Não à toa, a desintegração familiar e o desejo de retorno aos tempos de infância constituem um dos temas predominantes na literatura antoniana. Neste romance, especificamente, os vários pontos de vista conflitantes e traumatizados pelo insucesso dessas relações familiares contam com uma autonomia narrativa das personagens, só possível por meio do discurso polifônico tão exemplarmente utilizado por Lobo Antunes. Cada um dos filhos de Zilda, por conseguinte, apresenta sua perspectiva diante de situações compartilhadas com os irmãos, sendo que quase sempre a descrição de um personagem chega ao leitor pelo relato de outra. O efeito é a apresentação de um real por meio de diferentes subjetividades que não conseguem efetivamente se comunicar, em que a solidão constitui um traço que as assemelha e as personagens dão vazão a expressões hiperbólicas de sua exclusão. Uma fala de Carlos exibe tal percepção. Início de citação. Fala de Carlos.
A caminhoneta de lixo passa às 11. Homens de luva e suspensórios fluorescentes entornam-me nos contentores e levam-me com eles, juntamente com os restos de comida, edredons sem recheio, detritos. Fim de citação. As vozes dos filhos e a voz de Zilda não permitem, portanto, uma qualificação moral dessas personagens, nem mantêm uma efetiva empatia do leitor, que quase sempre estão estarrecidos com o desenvolvimento da narrativa. Não há redenção para nenhum deles, e Carlos atravessa o romance carregando o peso dos estigmas de ser um mestiço bastardo, da condição de retornado e condenado à vida em um apartamento minúsculo na periferia de Lisboa. Passemos agora ao outro filho, ao Rui. Na segunda parte do romance, e que são os relatos de Rui que alternam capítulos com a mãe, predomina uma perspectiva em que a focalização se volta mais para o meio externo, ou seja, juntamente com as lembranças da infância, algo que constitui boa parte dos relatos dos três irmãos, como já disse, contam-se as peripécias vividas por Rui no contexto suburbano. É importante mencionar também que tal diferença de perspectiva se deve, ao menos em parte, ao fato de Rui, logo a personagem estigmatizada como portadora de distúrbios mentais, ser aquela que mais se desloca fisicamente dentro da narrativa, especificamente enquanto moradores da metrópole. Outro dado que marca uma nítida diferença em relação ao relato de Carlos é o aspecto tragicômico, resultante da forma como se articulam ingenuidade e violência, desrazão e lucidez. Numa proposta estética em que encontraremos registros irônicos e carnavalescos, conduzidos por uma sinestesia peculiar, em que geralmente Rui vive situações violentas de modo lúdico, a começar pelo relato da sua primeira crise. Abre aspas, fala de Rui. Eu, sem vontade nenhuma de me levantar, interessado no mundo feito de sapatos e tornozelos com vozes, fios soltos de passadeira, cheiro de cera e lama ressequida, falhas de sobrado, galope de baratas, um universo ao rés da terra, onde descobrimos tocos de lápis, moedas que se confundem com as tábuas, fósforos queimados, eu, de orelha contra o chão, a dar-me conta das guinadas da água nos canos, da casa sob a casa, a minha mãe convencida que eu morrera. Fim de citação. Bem, num romance em que a casa da fazenda tem grande importância, lembremos as descrições de Carlos do relógio de parede como coração da casa, ressaltamos a relevância na citação acima da ideia de uma casa sob a casa. Num romance que tal motivo simboliza tão fortemente a família, a constatação de uma outra casa traz em Rui um outro olhar, capaz de revelar fatos ocultos, desmascarar hipocrisias, sem se eximir, no entanto, da violência que lhe é constitutiva. Rui atira nas pessoas com espingardas de chumbinho, estrangula pombos e estraçalha tudo aquilo que lhe incomoda. Por não aguentar o convívio com Rui, Carlos o envia para uma clínica na Damaia, assim descrita. Início de citação. Não bem uma clínica, não bem um lar, um estabelecimento na Damaia onde recebiam criaturas que estorvavam a família, como era o caso, moribundos de cancro, atrasados mentais, ceguinhos. Até na marquise havia camas. No corredor, na cozinha, forneciam 1 decilitro de vinho e uma tigela de arroz doce aos sábados. Mudavam os lençóis de 15 em 15 dias, tomava-se um chuveiro de água quente por mês. Fim de citação. Em uma perspectiva externa, no relato de Rui sobre a clínica e seus arredores, efluem figuras marginais, sob o olhar de um chanfrado, capaz de captar aquilo que os une, ao mesmo tempo em que estabelecem com ele uma relação de identidade. Abre aspas, cabo-verdianos moradores no bairro da Lata, ciganos reformados. Fecha aspas. Essa identificação se revela quando a personagem recorre a atitudes suas anteriormente mencionadas e pelas quais sofrer algum tipo de reprimenda ou castigo. Assim, diz Rui, abre aspas, aqui na Damaia, ao menos, como toda a gente, se pudesse, soltava catatuas e estrangulava pombos. Não me ralhavam, nem se enervavam comigo. Fecha aspas. Mais uma vez, para o que aqui nos interessa, delineia-se neste trecho uma linha de contiguidade entre desrazão, errância, vagabundagem e improdutividade e redundância social que compõem, historicamente,
a essência da marginalidade e da exclusão, cujas bases buscamos na história da loucura de Michel Foucault. Na segunda parte, repetimos, localizam-se as descrições do espaço social pelos olhos de Rui. Enquanto Carlos é o mundo da janela do apartamento, e como veremos adiante, Clarice se refugia diante de um aparelho de TV sem som, os relatos de Rui oferecem um retrato da periferia. Início de citação. O bairro da Lata amotinava-se em peso contra o dono da taberna, numa guincharia de cães, janelas acesas, postigos a baterem, correrias. Um bairro com vivenda de argamassas e tijolos pelo meio, varandas decoradas por cacos de garrafa, azulejos furtados e vidrinhos de cor, automóveis que afocinhavam nos taludes, hortas de alecrim, mulas ciganas, o barracão da igreja evangélica com um letreiro que dizia: Cristo, espera-te. É o cenário de uma galeria de personagens, muitas vezes grupos sociais, sujeitos coletivos, portanto, expõem um processo problemático relacionado à questão identitária que emerge a partir de uma sensibilidade pós-colonial e que desestabilizará qualquer noção de nós, uma condição híbrida que articula exclusão e exploração, é o que se vê. Aspectos testemunhados ironicamente por um personagem que tem transtornos psiquiátricos. Passemos agora à filha de Isilda, Clarice. A terceira e última parte do romance é dedicada a Clarice, cuja voz narrativa, assim como nas partes anteriores dedicadas a Carlos e Rui, mantém a mesma alternância com os capítulos narrados pela mãe. No primeiro capítulo desta última parte, a savana, os abutres, hienas e hipopótamos fazem parte do conjunto de imagens com que, zoomórfica e metaforicamente, Clarice descreve o bairro da Ajuda. Abre aspas. Na savana da praça, hienas de alunos da escola trotavam em círculos corcundas de mochilas, com o pelo das samarras eriçado de frio e a barba das pastilhas elásticas a oscilar das mandíbulas, farejando o tabuleiro dos vendedores ambulantes, pulando de lado, rosnando-se alcunhas, sumindo-se na mata do jardim, de onde se avistavam hipopótamos de barcos a acenderem os olhos no Tejo com a chegada da tarde, pacaças de gruas que bebiam as ondas, erguendo chifres de ferro contra os morros da Almada. Fim de citação. Clarice parece ser, dentre os irmãos, aquela que mais se adapta, apesar dessa visão tão apoiada em África, ao ambiente citadino. Abre aspas. Não senti pena de me ir embora de Angola, onde mal se deixava a cidade, tudo era excessivo e demasiado distante. Fecha aspas. E a solidão que seus relatos expressam não é dissonante em relação ao todo que a circunda. Em seu relato, a viagem para Lisboa já pronunciava a inexistência de um lugar para si e para os irmãos, desvelando-se em linhas ficcionais a realidade dos retornados de África, termo estigmatizador erroneamente utilizado para os descendentes de ex-colonos nascidos em solo africano. Os filhos de Isilda, portanto, não são nem mesmo esses retornados. Na viagem, a temática relacionada às formas de exclusão e distinção social se faz presente, tanto na descrição do navio, quanto nas condições de sua acomodação em Portugal. Abre aspas para a citação, para a descrição da viagem feita por Clarice. Sopa ao almoço, um prato de feijão ao jantar, uma garrafa de água para o dia todo. Encostávamos o nariz às vigias do salão de luxo guardado por marinheiros de pistola, onde uma fila de criados entrava com pudins acesos, capuz dourados que despendiam estrelinhas, secretários provinciais, administradores de fábricas, cônegos, presidentes de bancos. Os marinheiros mandavam-nos regressar à coberta enquanto a música tocava. Entregaram-nos uma senha para reclamarmos a bagagem 5 meses depois. Transportaram-nos para os arredores da cidade, sem mercenários nem museques que ardiam a fim de nos vacinarem, tirarem sangue e medirem a tensão, apavorados com a ideia de trazermos doenças de pretos que se pegassem lepra, raiva, febre aftosa, bócio. Fim de citação. Ao longo do romance, os envolvimentos sexuais frívolos e frequentes constroem um estigma que participará da definição da personalidade de Clarice e da forma como ela se relaciona com os homens, como se contata na fala com seu amante Luiz Felipe. Abre aspas. Sou tua puta, não sou? Podes confessar que não me zango. Fecha aspas.
Na definição de um indivíduo como ser estigmatizado, entra em jogo, na dinâmica relacional com que ora trabalhamos, uma informação especificamente social. Segundo Erving Goffman, a informação social é uma informação sobre o indivíduo, sobre suas características mais ou menos permanentes, em oposição a estados de espírito, sentimentos ou intenções que ele poderia ter apenas num certo momento. Essa informação, assim como o signo que a transmite, é reflexiva e corporificada, ou seja, é transmitida pela própria pessoa a quem se refere, através da expressão corporal, na presença imediata daqueles que a recebem. Alguns signos que transmitem informação social podem ser acessíveis de forma frequente e regular, e buscados e recebidos habitualmente. Segundo o autor, tais signos podem, por sua frequência e regularidade, alcançar a condição de símbolos. Cabe lembrar que, ainda que o estudo de Goffman seja eminentemente sociológico, entende-se aqui sua aplicabilidade no horizonte dos estudos literários. Enquanto informação social, os símbolos podem ser símbolos de prestígio ou símbolos de estigma, sendo estes últimos, abre aspas, especialmente efetivos para despertar a atenção sobre uma degradante discrepância de identidade que quebra e que poderia, de outra forma, ser um retrato global coerente, com uma consequente redução em nossa valorização do indivíduo. Ressaltamos desde já a condição marginal do concubinato a que Clarice se submete. Dependendo do amante para custear todas as suas despesas, a personagem parece estender a Luiz Felipe a carência emocional em relação ao pai. Abre aspas. Se o meu pai cá estivesse, punha a mão no meu ombro e sorria. Fecha aspas. Mais uma vez o passado ressurge, ora enquanto nostalgia, ora enquanto causa de todos os problemas, como na declaração várias vezes repetida. Abre aspas. Se não fosse África e uísque, nós não morávamos aqui. Fecha aspas. Também numa responsabilização tangencial do alcoolismo do pai, através da menção ao uísque. Clarice vive sozinha, à espera das vontades e da ajuda do amante, atormentada por objetos que a circundam. Pensa em suicídio ao olhar para frascos de comprimidos, vive em ambientes de luzes que atravessam janelas e se relaciona com o mundo através de um televisor silencioso. Início de citação. Penso no que aconteceria se tomasse todos os comprimidos de dormir do móvel com 3 portinhas em espelho da casa de banho. A portinha do meio nunca fechou bem, não se ouve um estalido como as outras. Abre-se sozinha. Apercebo-me, de repente, de dúzias de coisas avariadas no apartamento. Por exemplo, o armário da cozinha, que sempre que passo por ele, empurro com o joelho. Aquela mancha castanha no bidê, por causa da torneira que não veda. A carrapeta do tremó que não faço a menor ideia de onde para, ou a franja do tapete que não tenho paciência de coser. Apercebo-me da importância absurda que essas coisas ganham assim que escurece. Por fim, a situação outsider que se conclui dos relatos da personagem Clarice em Portugal, mesclam-se os relatos que se referem às lembranças de África, evidenciando-se, por conseguinte, o quanto a exploração colonial deixou seus frutos espalhados pelas ruas da ex-metrópole. No segundo capítulo desta última parte, finalizado com Isilda a sonhar com o colo do pai, entre aspas, apertada entre homens derrotados, são mencionados, além dos nomes que protagonizam o romance, casos exemplares do tipo de personagens que ora nos interessa. O padrinho de Isilda, o antigo cabo ferrador que nem oficial era, a amante do chefe do posto, de certa forma vítima do cárcere privado e, portanto, excluída compulsoriamente de qualquer convívio social para além da casa, e o cipaio armênio, humilhado pelo pai do chefe do posto. Todos, de uma forma ou de outra, constituindo também tipos diferentes de outsiders, sendo que os colonos e seus descendentes, em sua condição fora de lugar, são outsiders também para os portugueses da ex-metrópole. Ao fim do romance, antes de sua morte trágica, mas poeticamente descrita, entre aspas, a trotar na areia na direção dos meus pais, de chapéu de palha a escorregar para a nuca, fecha aspas, sob a mira de metralhadoras, Isilda resume a condição marginal de seus filhos, que há anos não vê. Abre aspas, um mestiço, um doente, uma infeliz que há de acabar com umas outras infelizes à espera de clientes na ilha. Fecha aspas.
O desencontro familiar absoluto, metáfora da problemática relação entre Portugal e suas ex-colônias em África, termina com a expressão autodiegética de um desejo próprio de quem sente ontologicamente sua exclusão. E, como dizem as palavras finais de Zilda, gostaria de ser feliz sem precisar de perguntar-lhes se gostavam de mim. Neste trabalho, propusemos um olhar mais atento sobre as diferentes figurações de uma condição marginal de suas personagens, nos mais variados sentidos que se pode atribuir à noção de marginalidade. A incomunicabilidade, a falta de amor, o ressentimento, a solidão e a depressão que encontramos ao longo da extensa galeria de personagens ou vozes verbais que habitam suas páginas, atravessam desde situações em que reverberam ecos de silêncio, para citar Otto Cid Ballard, até situações sociais aterrorizantes, para citar Miguel Real. Verifica-se, por fim, um caleidoscópio da exclusão, em que a intolerância e a mediocridade humanas produzem um inferno nada esplendoroso, habitado por uma vasta legião de seres historicamente feridos, estigmatizados, encontráveis, sim, na ex-metrópole lusitana e suas ex-colônias, mas também constituindo um paradigma das relações contemporâneas em nível mundial. Termino aqui minha comunicação. Obrigado. Obrigada, Carlos, pelo texto instigante, pelo tempo, né? Acho que deu para você apresentar né, com tranquilidade para a gente acompanhar, foi muito bom te ouvir, né? Não ficou a apresentação apressada, né? Mas a gente vai deixar a conversa para o final, porque aí a gente tem uma noção melhor do tempo, né? E passo, então, de imediato a palavra a Tessia Costa Valverde, que vai apresentar o trabalho Amor, que seja eterno enquanto dure, no olhar irônico e grotesco. Obrigada, Tessia. Olá, bom dia. Eu que agradeço, professora Roberta, cumprimento a mesa, né, professora Roberta, professor Carlos, Thales, pela recepção, e aos presentes, aos aqui presentes, né? Então, ao longo desses anos, a Abraplip, né, tem feito um belíssimo trabalho para a gente compartilhar, dialogar um pouquinho acerca dessa literatura portuguesa e seus diálogos, né? Vamos falar um pouco do amor, da falta de, né, Carlos? É interessante que as crônicas são pequenas grandes narrativas, né? Você falou aí de um romance de peso, que é um primor, né, o Esplendor de Portugal, e eu vou falar aqui de algumas crônicas, né, parafraseando o próprio Lobo Antunes, essas coisinhas aí que eu escrevo, mas que a gente sabe que o rigor, né, metafórico é semelhante e as temáticas também se repetem. Então, vamos lá. Na efemeridade amorosa, presente nas cenas urbanas retratadas nas crônicas antonianas, discutiremos o modo irônico e grotesco através do qual são descritas as relações interpessoais pautadas pela liquidez e fragmentação típicas da modernidade dos séculos XX e XXI. Para tal, analisaremos as três seguintes crônicas que, a nosso ver, abordam a temática da fluidez amorosa. É da tua mão que eu preciso agora, do segundo livro de crônicas, Crônica de Amor e A Mais Alta Solidão, ambas do quinto livro de crônicas. Iniciaremos com o seguinte questionamento. Em um cenário cheio de incertezas, de valores materiais, como acreditar que o amor seja sólido e durável? Já no Manifesto Comunista, Marx e Engels assinalavam a discussão da finitude das coisas, das situações e dos sentimentos, afirmando que tudo que é sólido se desmanchava no ar. Esse conceito de mudança e elasticidade das coisas foi amplamente discutido por Bergman, num livro também homônimo, quando analisa a modernidade. Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor. Mas, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. A modernidade nos despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança. Fim de citação. Nesse contexto de instabilidade, veremos essas situações assinaladas por Bergman nas crônicas selecionadas. Os amores finitos, os sentimentos fragmentados e as situações passageiras são alguns exemplos das cenas urbanas narradas por Lobo Antunes, que destacam a fluidez das relações interpessoais e amorosas. Tais acontecimentos representam o mosaico moderno em que a vida humana se configurou.
As ações do homem em busca de avanços econômicos e tecnológicos trouxeram consequências nem sempre positivas. Os indivíduos, nas grandes cidades, estão preocupados com seus afazeres práticos, laborais, comerciais e financeiros, porque justamente necessitam sobreviver na urbe. O seu lado espiritual e sentimental, tudo aquilo que não se vê, não se pode tocar, é deixado por último plano. Assim, as relações humanas começam a minar e a perder o seu sentido. Surge então a solidão, mesmo dentro da coletividade. Na crônica É da Tua Mão que eu preciso agora, o leitor presencia o desabafo do narrador diante da sua solitária vida. Ele vivencia uma dupla solidão, a de quem escreve e a de quem perde um grande amor. Há encontros e desencontros tecidos pelo fio cortante da ironia e pela fantasmagoria consequente do grotesco. O amor se desmanchou e evaporou no ar. O ser que ainda ama busca restos materiais da mulher amada, que agora só lhe aparece em pensamento. Aí eu cito: é da tua mão que eu preciso agora. Há momentos, sabe, em que me sinto tão cansado, todos esses dias cheios de palavras que me fogem. Então penso em ti, Joana. Penso, vou contar-te uma coisa. Fim de citação. O protagonista queria contar as novidades boas e ruins à sua amada. Estava triste porque a filha de um amigo faleceu. Os fatos negativos acabam por se associar em sua vida. O cemitério em que foi ao velório e enterro é também palco dos encontros passados com a namorada perdida. Citação. Um cemitério é um lugar horrível e a dor dele doía-me. Depois de tudo acabar, voltei para o automóvel. Eram muitos passos nas veredas a voltarem para os automóveis. Aquelas árvores que tu conheces de quando a gente há 2 anos. Despedi-me das pessoas um pouco ao acaso, sem sentir os dedos que apertava. Tem tantos dedos as pessoas. Fim de citação. Observa-se na escrita de Lobo Antunes uma preocupação escatológica com o destino das pessoas. Seria a visão apurada de artista e médico? Percebe-se, no entanto, que tanto o escritor quanto o médico trabalham com a questão humana, preocupam-se com a morte e com a vida. Dando continuidade à sua narração sobre a falta que Joana lhe faz, o narrador segue repleto de lembranças. Nem me lembro já porque abri a mala do carro. Estavam lá dentro coisas tuas de Espanha, batas, papéis, as inutilidades confusas que estás sempre a juntar. Peguei numa das tuas batas, abracei-a e desatei num choro de menino, de cabeça inclinada para a mala do carro, na esperança de que não me vissem. Porque tudo se desmanchou, tornou-se fumaça, poeira e se esvaiu no ar. Não é dada nenhuma explicação, o narrador apenas permanece envolvido nas recordações. Cito: engoli-me a mim mesmo e vim-me embora. Por ironia do destino... Peraí, deixa eu só... Como é que eu tiro o som agora? Tércia, só um minuto que o seu som está fechado. Ele fechou automaticamente. Estão me ouvindo? Então, tá tudo bem. Vocês ouviram quando eu perguntei por que tudo se desmanchou? Isso, foi exatamente aí que cortou. Foi então, aí a pergunta que eu faço, né? Por que tudo se desmanchou, tornou-se fumaça, poeira e se esvaiu no ar? Né? E aí eu cito: engoli-me a mim mesmo e vim-me embora. Fecha a citação. Por ironia do destino, o narrador estava se sentindo só, mesmo diante de outras pessoas, porque perdeu um grande amor. As inutilidades confusas deixadas por Joana em seu carro são agora úteis para este homem tão desprovido de amor. O narrador se preocupa em esconder os seus sentimentos, porque para a sociedade ocidental moderna, homem não chora. São as diversas facetas que a ironia possui para desenhar o destino das pessoas. No seu livro Ironia e Irônico, Mueck aborda a ironia como um veículo sério de riso social, bem como uma insinuação para se obter uma visão crítica do objeto a ser ironizado. Na passagem da crônica que acabamos de ver, o narrador afirma ter de se engolir, ou seja, de conduzir o próprio fardo existencial. De quem seria a culpa do fim de um relacionamento? Em situações dessa natureza, haverá verdadeiramente vítimas e algozes?
Não parece ser tarefa fácil conduzir o fim de uma relação. E aí eu cito, mas é da tua mão que eu preciso agora. Há momentos em que me farto de ser homem. Tudo tão pesado, tão estranho, tão difícil. Eu vou tendo paciência e, no entanto, às vezes as coisas magoam. Há ideias que entram na gente como espinhos. Verifica-se, fim de citação, verifica-se a própria condição dos organismos vivos que se decompõem com o passar dos anos. Algumas situações, entretanto, podem acelerar esse processo, por causarem dor e sofrimento. A angústia de quem percebe a brevidade da vida e dos entes queridos que desapareceram, a exemplo da sua avó, que surge na narrativa como alguém que deixou muita saudade. A minha avó dizia que foi a pessoa por quem chorava mais. Nunca acreditei, era autoritária, mimada, sedutora. Tratava-me tão bem. Jogávamos a ver qual de nós dois conquistava o outro. Andávamos mais ou menos empatados. Sabes como detesto perder. E nisto ela morreu. Recordo-me de sair da casa e vir à cervejaria a comer. Pedir o jornal desportivo ao empregado. Ao voltar para cima, achei-a vestida sobre a cama. Agora é novembro, tenho frio. Fim de citação. Foi tudo tão abrupto e natural, abrupto para quem ama, no tempo psicológico, natural para a ciência, que prevê a decomposição cronológica da matéria. O narrador tem frio não somente porque o inverno chega, mas porque a sua alma está em luto. Perde as pessoas queridas e amadas, como a sua avó, além da Joana. E, do mesmo modo, meta literariamente as palavras em um duplo sofrimento. Nunca estou a gostar do que escrevo. Acho que as palavras me derrotam. Frases puxadas como pedras de um poço que não vejo. Banalidades que me indignam por estarem tão longe do que quero. Fim de citação. Percebe-se a sua insatisfação como amante e escritor, que teme, mas não necessita da solidão para tecer fios poéticos. Conflito que atinge o seu ápice na fala a seguir, onde conclui ironicamente. Capítulos que me fogem, o plano da história dinamitado pelos caprichos da minha mão, que não faz o que pretendo. Escapa-se sempre, inventa, tenho de apanhá-la a meio de um período inverossímil. Fim de citação. Como em um mosaico que acaba formando uma grande peça, o narrador se lembra do amigo a quem morreu a filha e diz sentir falta da amizade do seu sorriso largo. José Francisco, quando sorri, os cantos da boca parecem levantar voo. Neste momento, se sente frustrado por tentar ser quem não é. É um ator da vida? Um palhaço que busca se mascarar e ofertar alegria que não tem internamente? Acerca dessa característica que suscita riso ou escárnio na escrita de Lobo Antunes, Susana Carvalho, em Antônio Lobo Antunes, A Desordem Natural do Olhar, destaca o caráter da narrativa e dos personagens antonianos. Ela associa a sua discussão às imagens de circo, que se estabelece como palco grotesco da narrativa que envolve os seus leitores em uma atmosfera onírica, fantástica e improvável. Susana Carvalho ainda nos lembra do diálogo entre o cômico, que pende para a tragicomédia, e o grotesco. Diálogo este que representa um modo de crítica social adotado pelos artistas que percebem a realidade plena de fissuras, desconcertos e enganos. O viver em sociedade demanda uma postura que nem sempre é genuína. Muitas vezes as pessoas preferem se mascarar e adotar condutas artificiais para não serem criticadas. Outras nem enxergam que estão reproduzindo um discurso da coletividade. Sabemos que as narrativas de Lobo Antunes se apoderam do grotesco para sublinhar a desordem natural das coisas, a vida em sociedade, a modernidade e suas consequências, a exemplo do consumo exagerado. Aí eu cito, a maquilhagem excessiva, as joias coruscantes, a fazerem lembrar as lantejoulas de palhaço. Fecha aspas. Para Lobo Antunes, existem palhaços ricos e palhaços pobres. Em alguns momentos, aí eu cito, e numa visão que tem tanto de lúdica como de lúcida, o autor parece aplicar aos personagens esse jogo de pares opostos. E aí eu exemplifico numa outra crônica do quarto livro, O Antônio é Esquisitíssimo, né, em que os clientes habituais do restaurante luxuoso também pareciam palhaços cheios de aparatos, brilhos e maquiagens. Tentam disfarçar as angústias e o medo da morte. Retornando à crônica analisada, ao findar, o protagonista pensa em Joana, em Malange, onde se encontraram no passado, e nas mangueiras que tremem no interior de seu sangue.
aquele cheiro de terra, demorado, opaco, violento. Nem vai acabar de escrever, nem a sua amada vai retornar. Triste sina de algo perdido. Torna-se aqui interessante refletir sobre o paralelo que o narrador faz entre a escrita do romance e da crônica. Quando respira e faz uma pausa na confecção da obra mais extensa, se volta à costura das cenas cotidianas, de modo semelhante ao escritor de Benfica. Sobre este aspecto, Cide, Ottone, Bilardi, Lobo Antunes e Blanchot destaca que Lobo Antunes, ao se dedicar à crônica, reconhece que esta forma literária é um recurso de sustentação humana e que se desenvolve paralelamente à escrita dos romances, sendo muito valorizado pela crítica literária. Mesmo abordando o amor e as suas facetas, o narrador menciona o ato da escrita, que para ele é uma condição existencial. As cenas cotidianas são retratadas de modo poético pelo narrador, que necessita expor as suas impressões do que está ao seu redor. O fim de um relacionamento, que é particular do personagem da narrativa, pode ser projetado para qualquer outra cena envolvendo outro casal. Os próprios leitores do texto podem se enxergar na crônica e comungar das mesmas perdas e angústias do narrador. Aí agora eu faço análise da outra crônica. Em Crônica de Amor, do 5º livro, o leitor presencia mais uma história de fluidez nas relações interpessoais engendrada por um casal que aparece sem afinidades e sintonia. A narrativa é conduzida por uma mulher de 45 anos que não suporta mais a indiferença do marido e a execução solitária das atividades domésticas que incluem filhos e cães. Esses cônjuges representam uma legião de pessoas que se encontram e desencontram com o passar dos anos, nos grandes centros modernos. Teóricos das relações amorosas na modernidade parecem radiografar estes lares, a exemplo de Bauman, que analisa as relações interpessoais, principalmente aquelas pautadas no amor, dentro do contexto moderno, na obra Amor Líquido. Deparamos-nos com um cenário marcado pela fluidez, em que os laços amorosos são inconsistentes e efêmeros. Nada é eterno no moderno e no pós-moderno. Tudo é infinito enquanto dure. Aí eu cito: a líquida racionalidade moderna recomenda mantos leves e condena as caixas de aço. Nestas crônicas selecionadas, Lobo Antunes escreve e carrega na tinta da fluidez das relações amorosas. O leitor se depara com um labirinto cheio de personagens solitários, mesmo habitando com seus respectivos cônjuges, como ocorre em Crônica do Amor. A personagem narradora, então, começa a ironizar sua existência doméstica e a ridicularizar sua relação com o marido. Sobre a ironia e a autorridicularização, Vladimir Proper, no livro Comicidade e Riso, sublinha a prática do homem de se reinventar pela autorridicularização, rindo da sua existência de modo crítico e irônico. Quando surte maior efeito de desconstrução, será que esta mulher estaria se reinventando ao expor ao riso sério o seu relacionamento familiar? Para Bakhtin, em A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, a ironia, ao longo dos anos, foi se transformando. E, a partir do romantismo, passa a ter um caráter mais estilístico de gênero, mais sério, sobretudo no romance. Segundo o referido teórico, na época moderna, a forma mais difundida do riso é a ironia. Acreditamos haver uma ligação entre essas correntes teóricas e o enredo da crônica em estudo, uma vez que a narradora antoniana busca autoconhecimento e entendimento da vida, da relação amorosa, bem como da sua família. Ela não joga com a realidade, ao contrário. O seu riso sarcástico provoca o leitor a refletir, que também pode se ver e se espelhar nas situações narradas. A narradora convida o leitor a participar dessa análise da alteridade. Para chamar a atenção do marido, que permanece estático no sofá, lendo o jornal quando está em casa, procura evidenciar todos os acontecimentos, barulhos e situações do cotidiano familiar. Aí eu cito: os cães não param de ladrar no jardim. Achas que alguém está a tentar roubar-nos? O portão é tão fácil de abrir, as janelas nem grades têm. Qualquer pessoa entra aqui com um empurrãozinho. E depois os cães não fazem mal a ninguém, só servem para sujar tudo e estragar os canteiros. Estou para saber por que carga de água os compramos, sem falar da despesa com o veterinário e com a comida.
Na porta do alpendre, toda estragada embaixo, no cocô espalhado na garagem que nos obriga a fazer uma gincana até chegarmos ao carro. E o cheiro, meu Deus, mesmo os miúdos tresandam a cão. Responde-me que todos os miúdos tresandam a cão, a começar pelos que não têm cão. Faz parte da natureza deles, depois crescem. A mulher fica imersa em um monólogo, que na verdade deveria ser um diálogo, pois conta-lhe tudo e o marido não responde, nem mesmo com a linguagem corporal. E assim ela continua reclamando dos malfeitos dos cães, observados em diversos lugares da casa. Observa-se nesse momento da obra um tom irônico mais forte, pois é dito que até as crianças que não possuem esses animais de estimação cheiram como se vivessem em sua companhia. Fica explícito na fala da personagem um cansaço e uma falta de esperança, uma vez que, além de mãe, também deseja ser mulher e amada, como veremos adiante. E aí há uma outra citação, que ela almeja se livrar dos filhos e dos cachorros. O problema é que demoram eternidades a crescer, e enquanto crescem e não crescem, vão escavando tudo, pés no sofá, tampos riscados, o xixi fora do retrete. Molho sempre o rabo quando me sento no aro. E se a gente desse os miúdos de mistura com os cães, ou os deixasse na rua na esperança que a caminhoneta da câmara os leve? Então, a ironia continua na voz da narradora, provocando nos receptores uma impressão de crítica à falta de companheirismo e de se estar atento ao outro. Há uma solidão coletiva no seio dessa família, onde as pessoas não se encontram psicologicamente nem espiritualmente, apenas fisicamente, porque compartilham o mesmo espaço. Na verdade, não se tocam, perderam a capacidade de se deixar levar pelos afetos. Experimentam a solidão em meio aos familiares como num microcosmos que espelha as cenas urbanas da modernidade. As expectativas da narradora parecem não se concretizar. Quantos sonhos perdidos na realidade? Qual a ideia que ela tinha de casamento? Quantos desejos não alcançados? E o marido, por que ele é tão apático? Não tinha ele também sonhos? A personagem persiste em tom irônico, justamente porque a sua realidade decepcionante não sofre transformações. O seu marido não lhe dá atenção nem suporte emocional, mesmo na iminência de serem assaltados. Sem consideração e respeito, ela radicaliza em suas exposições. Aí eu cito: bichos e crianças são mais ou menos a mesma coisa, sobretudo aos fins de semana. Eu o tempo inteiro com eles e tu, no interior do jornal, a taparem as orelhas com notícias, a leres os suplementos, a encheres o universo de papel. Há páginas que caem e avançam tapete fora, e depois o jornal é gordo, e eu nem um olhar mereço. Ela se arruma, é vaidosa e deseja merecer a admiração dos outros, entretanto, não recebe o devido cuidado do marido. Aí eu cito: cortei o cabelo, reparaste? Conheces estes brincos? O batom rosado? Pensas que os homens não se interessam por mim? Ainda ontem me deram 36 anos, não interessa quem. Estás a ler o jornal ou a dormir? Diante do marido apático, a narradora começa a avançar de modo sarcástico e zombenteiro. Ainda ontem me deram 36 anos, palavra, e tu, há uma semana sem me tocares. 36 anos, compreendes? Repara nesta cintura, neste peito, o pescoço lisinho, as pernas sem uma variz, celulite e estrias. Vistes? Se me apanhassem nua, os 36 baixavam para 19 ou 20, com um perfume que eu cacei para 18 até. Nenhuma jeitosa de 18 anos te fala a alma, pois não? 18 anos, palpita e não palpitas. Se um ladrão me levar, não dás conta. Não há conversa, discussão, troca de opiniões. Restaram duas sombras fantasmagóricas que coabitam e compõem a triste cena das relações fluidas dos tempos modernos. Se, para uns, o silêncio significa muito e é eloquente, para outros representa a total falta de voz e sentido. A ausência, as carências e as privações definem essa relação conjugal repleta de afastamentos. Se um dia houve paixão e amor na relação dos protagonistas, sentimentos marcados talvez nunca se sabe por juras eternas, agora o que se vê é desilusão da mulher e apatia do homem. O marido é caracterizado de modo caricato e animalesco pela narradora, uma vez que estava magoada com ele e infeliz.
A ridicularização grotesca do marido atinge o ápice quando ela expõe o que há de mais íntimo e sagrado para a cultura machista ocidental, a impotência sexual do homem. Se para sua irmã o cunhado é másculo e viril por ter pelos avantajados, a esposa mal amada e solitária revela sua intimidade, dizendo que não adianta nada ser peludo e não ter o órgão sexual em pleno funcionamento. Em Kaiser, no seu estudo grotesco, vemos essa alusão ao baixo corporal e aos órgãos sexuais como um modo de ridicularização do social e do objeto de crítica. Então, nessa cena que eu vou citar agora, né, de modo semelhante, a personagem apresenta o marido em condição ridícula perante os leitores. Pensas que tens alguma graça, tu quase careca, esta barriga? Pensas que dizem coisas que se aproveitem? Às vezes, aos falares, fica com esponjinhas de cuspo na mão. Pelos no nariz, pelos nas costas, onde é que tu não tens pelos? E a parva da minha irmã a achar-te viril. Se ela soubesse do que a loja gasta, como posso ter ciúmes de ti, se nem para este peditório dás? Há pastilhas na farmácia que ajudam, se te entenderes com uma amiguinha. Maria João Simões, em Ligações Perigosas, argumenta que as pessoas estão presas à sua própria animalidade e aos desejos mais primitivos, nomeadamente no domínio do sexual e da sexualidade. Percebe-se que a animalidade é muito explorada pictoriamente, assim como o grotesco também é trabalhado literariamente. Na animalização dos personagens, para ressaltar a hipocrisia social e moral, acentua-se o jogo grotesco do simbólico. A narradora de Crônica de Amor é delineada em sua mais alta rede de instintos, como uma fêmea no cio deseja grotescamente o seu marido gorila. A narradora não desiste, nos conduzindo assim ao entendimento de que, apesar da fluidez e liquidez da relação, pode haver nesta uma chamazinha de amor, nem que seja somente por parte dela. E aí eu cito: tento ajudar na decolagem, e inépia, por mais que me esforce, e só falta dar pinos, o avião poisado. Se me perguntassem, como é que engravidou 2 vezes? A única resposta verdadeira seria, como Nossa Senhora. E juntando-nos as duas, a ela e a mim, o Espírito Santo fez obra e graça 3 vezes. Nada mal para um pombo. Detectamos nesta passagem o ridículo em relação ao órgão sexual. A história cristã também é alvo de crítica, pois para muitos não crentes, a forma como Jesus foi gerado é algo fantástico de se crer cientificamente. E continua, ironicamente, vai na volta os miúdos, daqui a uns anos, ainda saem a ti, visto que fisicamente, em lugar de se parecerem com o Espírito Santo, que era a obrigação deles, se parecem contigo. Interessante notar que, apesar da desconstrução social tecida pelo escritor, em sua narrativa não há negação dos objetos a serem criticados, a exemplo da tradição cristã e da figura do Espírito Santo. Este é escrito em letras maiúsculas, reconhecendo o lugar sagrado que merece. Linda Hatton, em Poética do Pós-Modernismo, assinala em diversos momentos de sua obra que desconstrução não é destruição, mas sim uma nova maneira de se perceber o objeto que está sendo criticado, apontando-se as múltiplas possibilidades que possam existir no processo de interpretação. Percebemos no final da crônica o ápice do colorido metafórico no fio narrativo de Lobo Antunes. O desfecho resume toda a essência da obra, uma mulher dilacerada pelo desmantelamento do casamento e a perda do brilho familiar que um cotidiano desgastante provoca nas relações matrimoniais. Mas será mesmo que o amor se liquefez? A resposta talvez resida nas entrelinhas literárias, ficando por conta do imaginário do leitor essa tarefa de interpretação. Percebe-se também na Crônica de Amor a corriqueira temática utilizada pelo autor da típica vida tragicômica portuguesa, e mais especificamente do cotidiano lisboeta. Vidas que clamam por paz, felicidade e serenidade nos lares. Amor e atenção, principalmente oriundos de quem se ama ou está ligado por laços de sangue. Abordagens de temas densos em poucas linhas e páginas. O falar de amor, mesmo que haja sua carência, torna-se um desafio tanto para quem escreve como para quem recebe a mensagem e pode se identificar com ela. O próprio título do texto sugere um jogo semântico do escritor,
Sendo assim, o leitor se questiona acerca da presença ou ausência do elemento essencial que une as pessoas e o mais universal dos sentimentos, o amor. Será que há mesmo amor na crônica de amor? Os receptores podem se identificar com esta crônica e fazer uma avaliação de como estão as suas relações conjugais. Já em Mais Alta Solidão, que é a última crônica que eu faço análise, percebemos a relação multidão-solidão, o ser estar só na multidão, experimentada pelos personagens, de acordo com a ótica do narrador. Mesmo tendo como cenário o transporte público metropolitano de Lisboa, há um isolamento entre os seres humanos, uma falta de conexão, compartilhamento dos diálogos e, possivelmente, do amor. Estes surgem de modo breve e fragmentado, em que os personagens se encontram envolvidos em uma fantasmagoria, apatia e vazio de alma, características comuns que delineiam os tipos sociais referidos na crônica, como veremos. Os seus leitores se deparam com uma atmosfera onírica, quimérica e carnavalesca. São situações insólitas em meio ao cotidiano de pessoas comuns que habitam os mais diversos cantos da cidade e fazem da narrativa algo colorido e diverso. A arte justamente joga com o real, o transfigura para reconstruí-lo sob um prisma mais crítico e desmascarado. Em A Mais Alta Solidão, o narrador começa a descrever as mais diversas situações e pessoas durante o seu deslocamento no metrô de Lisboa. São tipos interessantes que despertam a atenção dos leitores, porque são, ao mesmo tempo, reais e comuns, mas também carregam a magia, uma improbabilidade dentro do que se espera na atmosfera do provável. Aí eu cito: a preta velha no metropolitano, de saco de plástico nos joelhos, ao lado dela um senhor branco, que tirou um lenço da algibeira e começou a chorar, e de pé, agarrado ao varão, um rapaz com um estojo de saxofone e o cabelo pintado de azul. Os três tinham os olhos vazios, o meu reflexo na janela, olhos vazios também. O senhor branco chorava de feições imóveis e, de quando em quando, limpava as bochechas com o lenço. O rapaz do saxofone estalava os dedos ao ritmo de uma música secreta. Nota-se que cada um leva consigo a própria sorte, dor, mas a figura do jovem representa a esperança de dias melhores. As crianças, adolescentes e jovens carregam o futuro de uma nação, a ideia de transformação e o afastamento natural da morte. Por isso, entre outras coisas, o rapaz segue entretido com a sua música. As pessoas nos grandes centros urbanos vivem de modo automático e frenético. Não há diálogos e nem compartilhamentos de pensamentos na maior parte das vezes. Como consequência disso, a solidão começa a atormentar os indivíduos. O próprio sistema capitalista que prega a liberdade, autossuficiência e individualidade acaba por afastar as pessoas umas das outras. Que música este rapaz ouve? Por que o senhor chora e a senhora dos legumes está apática? E o narrador, por que tem olhos vazios como os demais? Por que tanto vazio existencial no mesmo espaço cheio de gente, tão comum dos transportes públicos das grandes cidades? Dentro do metrô, a viagem continua. Numa das paragens entrou uma criatura de bengala, a caminhar aos sacões como se o chão da carruagem ondulasse. Num dos vidros, a spray cor-de-rosa, Amo-te, Cláudia. Por baixo do Amo-te, Cláudia, um spray verde, Amazutanas. E por baixo do Amazutanas, a spray amarelo, vão os dois à merda. A napa de um dos bancos, rasgada a canivete. A preta velha usava uma espécie de turbante. O rapaz do saxofone, um boné de pala para a nuca, que tinha impresso New York Giants. A criatura de bengala respirava de boca aberta, preocupada com um adesivo, já cinzento, nas costas das mãos. A aliança estrangulava-lhe o dedo, nem com sabonete saía, havia de ser preciso cortá-la. Vemos nessa passagem a ironia em torno do amor. A frase declarativa pintada rosa significa o ar singelo desse sentimento universal, que é posto em xeque por alguém que simbolicamente avança o sinal verde e afirma não existir amor. Outro, em alerta, amarelo, resolve demolir tudo e enviar os amantes à merda. Além destas manifestações sobre o amor, observam-se as descrições de um típico ambiente moderno nas grandes cidades. Os trajes africanos, os bancos dos metrôs rasgados por jovens vândalos, o americanismo dos adolescentes que usam bonés, tênis e roupas com estampas de times dos Estados Unidos. No fim da citação, novamente o amor líquido aparece, no instante que a aliança oprime a personagem.
Se o mundo moderno trouxe transformações de pensamento, comportamento, ideias que põem em desconcerto as certezas e verdades do Ocidente, a escrita, do mesmo modo, também se expande e se fragmenta. Tudo se torna rizomático na modernidade, segundo Deleuze e Guattari em Rizoma. O sistema de escrita arbóreo do livro Raiz é o método clássico da tradição, e na modernidade esse paradigma se passa para o sistema rizomático do Mangue, numa escrita mais polifônica, fragmentada, multifacetada e irreverente. Surgem então as dobras das palavras e as entrelinhas. Percebemos esse tipo de escrita múltipla expandido nas crônicas de Lobo Antunes. Até o amor, o mais nobre dos sentimentos humanos, foi diluído por um mangue de raízes incertas e emaranhadas, cultivadas pela modernidade. Mas há as dúvidas e sugestões que a escrita da crônica oferta aos leitores. O amor verdadeiramente morre, desaparece ou assume outro formato? A irreverência e múltiplas possibilidades podem influenciar as novas formas de amar. Voltando à crônica, o amor continua sendo alvo de ironia e zombaria, principalmente entre as mais jovens. Aí eu cito: um par de adolescentes a cochicharem risinhos, uma pergunta a outra. Achas que sim? Calaram-se a pensar. Achas mesmo que sim? E a seriedade aumentou. O rapaz do saxofone continuava a estalar os dedos. A da pergunta concluiu: não acredito. A raspar uma nódoa da manga com a unha sem que a nódoa saísse. Destaca-se aqui a fluidez das atenções e interesses das pessoas pelos sentimentos, fatos e ações cotidianas. Tudo é passageiro, como a própria viagem que fazem de metrô. Este meio de transporte rápido representa justamente a materialização da mobilidade e efemeridade das coisas da vida. Há uma ironia que envolve toda a narrativa. A atenção que o amor exige é reduzida a uma banalidade, a uma mancha de roupa. Será que o amor também é uma nódoa que gruda em nossos corações? Seguimos, já estou finalizando, viu, Roberta? Seguimos com a narrativa da crônica e a desconstrução dos indivíduos como modo artístico de expor as mazelas sociais. Tudo é artificial, inseguro e mecânico nos relacionamentos em um cotidiano moderno. Até os sorrisos são postiços. Aí eu cito: nas gengivas da criatura de Bengala, dentes postiços inseguros. O Metropolitano dava a ideia de rolar ao acaso, na direção do nada. Toda esta artificialidade incomoda o narrador, que, como um voyeur, observa atentamente as ações e reflete sobre os anseios mais íntimos dos outros indivíduos. Nessa composição bem articulada de crítica, a qualquer momento, o leitor é surpreendido com um acontecimento insólito. Aí eu cito: o aspecto ameaçador dos dentes falsos, a impressão que se morderem a gente nos matam. Graças a Deus ficaram quietos. Melhor, com a língua tateá-los depois um mindinho. A Cláudia e o que a amava, onde estarão agora? Numa das estações, um cartaz a favor do casamento homossexual coberto de insultos. O maior a carvão, em minúsculas imensas. Morte aos paneleiros. A criatura de Bengala emitiu: há gostos para tudo. Assegurar a opinião com os lábios devido aos caprichos dos incisivos. Percebe aqui os variados matizes de ironia para se falar do amor. Desconfiavam dos amantes desconhecidos. Cláudia, escrita com minúscula, ajuda a diminuir o seu amor. O amor entre pessoas do mesmo sexo é tratado como crime que vale a pena de morte. Na melhor das hipóteses, se tolera. Há gostos para tudo, a citação. Existe uma inquietação nesta fala de um dos personagens que pode refletir o modo como ela percebe as relações amorosas da modernidade. Estas são vistas como algo que transgride e revoluciona as normas sociais estabelecidas até então. A ironia do discurso artístico vai dialogar com um contexto cultural, tanto de quem critica os novos valores e atitudes modernas, como de quem as pratica. O personagem que reprova o amor homossexual tem a opção de se calar ou forçar a ironia. Ele prefere ironizar a situação, ao concluir ao seu pensamento e declarar que há gostos para tudo. O narrador de A Mais Alta Solidão coloca a ausência de amor nas relações interpessoais como alvo a ser reavaliado. Chegando ao fim de A Mais Alta Solidão, o narrador revela que também vive a perda do amor. Aí eu cito: amas o Tanas. Quem garante que não amava o Tanas de fato? Isso do amor tem que se lhe diga, acho eu. Há de haver gente que sabe. Não afirmo que sim, não afirmo que não. No que respeita a Nina, talvez pode ser. Não juro.
Não entremos por aí, há sempre detalhes que magoam, nunca saio intacto da lembrança da Nina. Não vou chorar como o homem branco do lenço, mas enfim, as coisas são o que são e acabou-se. Nina, diminutivo de Saturnina, o nome da madrinha, cada vez que me chamam Saturnina, dá-me ganas de matar minha mãe, que não precisou da ajuda dela. Faleceu por sua conta, atropelada. A rua quase a pique e um autocarro sem travões colaboraram. A mãe, que por sua vez odiava ser Esméria, e a Nina. Se me dessem a escolher, apesar de tudo, ia pelo Esméria. E tu? O que se responde a isto? Silêncio, claro, e o resultado do silêncio, invariável. Estamos diante de mais um caso de fluidez dos sentimentos, parece ser natural do ser humano e não só de um momento histórico. Certamente, o contexto social tem influência sobre as ações dos indivíduos. A vida moderna segue ao ritmo frenético do metropolitano, dentro e fora desta crônica. A sua amada, com doses de ironia e humor, continua a ser apresentada. Percebemos no trecho da obra que os nomes próprios estão escritos corretamente, com letras maiúsculas, de acordo com as regras gramaticais. Será porque estas mulheres têm um grande significado em sua vida? A Cláudia da frase em spray na janela do metrô é escrita com C minúsculo. Por quê? Para evidenciar ainda mais a crítica em torno da suposta ausência de amor? Aí eu cito, prova que isso de amor tem que se lhe diga, há de ver gente que sabe. A diminuição da grafia, que pode nos conduzir ao entendimento do rebaixamento da pessoa ou da situação, nos faz lembrar da ideia do rebaixamento grotesco, como objeto de crítica social do homem, das suas ações e sentimentos interpessoais. As cenas modernas retratadas nesta crônica demonstram essas fusões de pares dicotômicos, nos revelando outras possibilidades de entendimento das novas relações amorosas, intensas ou não, duradouras ou não. Os personagens apresentados aparecem nas mais diversas situações físicas, psíquicas e comportamentais, revelando-nos o grande manancial humano das grandes cidades. Quem utiliza os transportes públicos dos grandes centros urbanos vai também se deparar com esses tipos sociais, apáticos como a senhora dos legumes, ou cheios de vida como as adolescentes dos risinhos, felizes ou tristes, calmos ou raivosos, dentro dos padrões de beleza ou fora deles, bem ou mal-humorados ou intencionados. Esta multiplicidade de perfis representam as cenas modernas urbanas, refletidas pelas crônicas de Lobo Antunes aqui analisadas. Por fim, de modo fantástico e grotesco, o metrô, juntamente com seus viajantes, vai sumindo em uma bruma, a caminho do vazio, do incerto e do irremediável, como ocorre com o destino do casal improvável em É da Tua Mão que eu preciso agora, e dos cônjuges no casamento naufragado de Crônica do Amor. Por outro lado, acreditamos que, em A Mais Alta Solidão, apesar da fantasmagoria, apatia e ausência das sólidas relações humanas, parece haver uma pontinha de esperança, uma luz no fim desta viagem de metropolitano, em que o amor pode ser, sim, uma chama que não se apaga, ou melhor, é eterna enquanto dura. Muito obrigada. Obrigada, Tércia, pelo texto denso, né, mas muito bom de acompanhar, né, pela participação precisa dos cachorros. Ah, né? sim! Tem que ressaltar que, assim, parece que foi ensaiado. Foi né? ensaiado, acho que é para dar uma sonoplastia, as onomatopeias, a ambiência. Os cães não param de ladrar nos jardins e a Tércia levantando a voz para superar, né, o ladrar dos cachorros, parece que foi assim. Ensaiado. Foi ensaiado. Muito bom. Bom, acho que não teremos, né, a terceira apresentação, né? Acho que houve, de fato, aí alguma questão na programação. A Aline, provavelmente, em algum lugar, ela foi colocada em 2 mesas e provavelmente ela está em outra sala e não na nossa, né? Então, nós temos aqui um tempinho, né, para o debate, né? Agradeço mais uma vez ao Carlos Henrique e à Tércia pelas apresentações, que estão instigantes, com questões, né, de universos diferentes dessa tão vasta obra, né, do Lobo Antunes, o que acho que só engrandece ainda mais, né, as pesquisas, as leituras, as análises que a gente tem, né, do Lobo Antunes. Então, acho que isso é muito enriquecedor, né, numa mesa
num evento como a Abraplip, a gente poder ouvir, né, duas perspectivas sobre duas produções distintas de um mesmo autor, né, seja pelo gênero, né, romance e crônicas, mas também pela perspectiva temática, né? Então, muito bom ouvir, né, vocês. Parabenizo mais uma vez pelos trabalhos e agradeço, né? E aí vou fazer um breve comentário enquanto os nossos ouvintes aí se animam, né, se aquecem, perdem né, um pouco da timidez para ver se se manifestam, né? E aí eu queria começar com o Carlos, né? Acho que o Carlos traz, né, uma obra que é já bastante trabalhada do Lobo Antunes, mas traz uma perspectiva dessa família bastante dilacerada, né? Que é a família do Esplendor de Portugal, né? Que é um tema, como você bem colocou, que é um tema que né, essa desintegração familiar, o retorno à infância, que são temas predominantes na obra do Lobo Antunes. Mas eu fiquei, assim, na sua apresentação, eu fiquei muito pensando o quanto a gente parte de um núcleo familiar, e acho que essa é uma questão interessante também do Lobo Antunes, e desse mesmo núcleo familiar a gente tem perspectivas muito distintas, né, sobre esses acontecimentos e principalmente na relação que essa narrativa estabelece com o plano histórico, né, da descolonização, né, da migração para Portugal, depois do habitar, né, as periferias. Então, a questão da polifonia que você, né, ressalta, acho muito interessante quando essa polifonia é trazida para um mesmo núcleo familiar, né, ou seja, mostrando que entre, né, mãe e irmãos, a percepção, né, por mais que eles compartilhem uma mesma camada social, né, por mais que eles compartilhem de uma mesma temporalidade, passem pelos mesmos processos, né, históricos, eles não passam da mesma forma, né? E o quanto a narrativa, né, do Lobo Antunes vai trazer essas perspectivas distintas, né, dentro desse mesmo núcleo familiar. Eu acho isso, assim, dentro desse romance especificamente, eu acho isso muito interessante. Não sei se você quer comentar um pouquinho, falar um pouquinho mais. Eu gostaria sim. Bom, enfim, eu acho fantástico. No caso do Lobo Antunes, né, eu não sei se eu posso... Eu tenho a impressão que, ao ler outros autores que trabalham essa dimensão da polifonia, eu não vejo uma complexidade tão grande como a que a gente encontra no Lobo Antunes, no sentido de fazer essa perspectivação, né? Você vai, por exemplo, o Manual dos Inquisidores, você tem isso ainda feito com muito mais, né, vigor ainda até do que no romance O Esplendor de Portugal, e você tem o quê? Um conjunto de vozes que não só mostram diferentes perspectivas, mas acabam convergendo com duas coisas. Com uma postura do autor que eu acho muito interessante, de não ser monofônico, né? Ele não está falando, não é ele que está falando, essas personagens é que falam. Então, essa possibilidade de deixar com que a personagem realmente expresse diferentes visões, mas também quanto que isso condiz com uma visão contemporânea de mundo, né? Onde a gente tem hoje cada vez mais uma necessidade de demolição dos discursos autoritários, né? Dos discursos que dizem tudo, que são definidores. Então, na obra dele, quando ele abre, eu vejo isso com uma generosidade muito grande, ainda que não haja heróis, como a gente falou anteriormente, né? Nos dois trabalhos a gente falou disso, né? Não há pessoas boas, pessoas ruins, mas nós trazemos sempre essa complexidade. Ele está em sintonia com essa visão de mundo contemporânea que a gente tem. Então, assim, a polifonia, ela dá conta do real que o Lobo Antunes quer abordar. Eu acho que isso é fantástico, né? Inclusive, quando a narrativa de um personagem, ela preenche lacunas da narrativa do outro personagem no romance, mas às vezes também o contradiz. Eu acho isso muito interessante, quando mostra esses jogos, né, de olhares, de diferentes olhares. Eu achei muito interessante, se eu puder já estender algum comentário sobre o encontro do nosso trabalho, Tércia, a relação que você destaca, a questão da solidão, né?
a questão da dimensão carnavalesca, que são termos que aparecem nas nossas duas comunicações, a presença do Bauman, a presença do Cid Otto Bailade, né, que você falou Bailade, eu não sei como é que fala o nome dele mesmo, e essa ideia de tipos sociais, né, que eu trabalho na minha tese com o conceito do Edgar Foster, né, que são vozes verbais, né? Existem muitas vozes verbais na obra do Lobo Antunes. Muitas vezes o personagem ele não se manifesta, ele não é descrito, mas ele está lá presente, construindo uma figuração muito significativa, a partir dessa ideia de personagens tipo, né? Como você falou, ele vai descrevendo um tipo de bengala, né? Então, é a forma como ele denuncia o preconceito e o conservadorismo da sociedade quando ele usa formas estigmatizadas para falar dos homossexuais, por exemplo, né? Então, a gente tem essa forma de ver o social tão eficiente, tanto nas crônicas quanto nos romances. Em Lobo Antunes, eu acho isso fantástico, é o que me apaixona nele. Acho que você tocou numa questão, né, quando você fala dessa construção que não é monofônica, né? Seria muito fácil, enfim, seria muito fácil, não é a melhor construção, mas vamos lá. Acho que talvez mais comum, né, a figura mais marcadamente de um narrador, né, que abrisse o espaço para essas personagens. E não é esse o caso, né? Ou seja, essa polifonia é uma polifonia que vai invadindo mesmo, né? Atropelando, em caso de alguns romances, fazendo com que o leitor precise voltar, se recuperar ali. Estou pensando aqui no Comissão das Lágrimas, né? Que a gente precisa, né, ter uma atenção significativa para ver essa marca das vozes, né, aproveitando que você usou o conceito, né, do Foster de vozes verbais. Então, eu acho que isso de fato, para quem é leitor do Lobo Antunes, né, é o que apaixona a gente, né, prende de fato na leitura. Vou aproveitar aí o gancho para a Tércia, né? Tércia, achei muito interessante as suas escolhas, né? Então, assim, o recorte que você fez, né, das 3 crônicas, achei muito interessante, porque em um dado momento você faz, né, a pergunta aí, né, será que existe amor na crônica de amor, né? E acho que você trouxe um recorte muito interessante, porque é daquilo que você coloca no seu título, né, da ironia, né, do grotesco, enfim, todas as nuances possíveis aí acho que você conseguiu com as 3 crônicas que você traz, então, e dialoga com o que o Carlos acabou de colocar, né, sobre essa presença da solidão, de uma certa melancolia, né, e aí quando você traz o Bauman, que o Carlos também trouxe, ou seja, de um amor, né, já com esse olhar que talvez seja um olhar do dilaceramento do contemporâneo, né, ou seja, não há espaço, né, para uma caixinha específica, né? Então, o que é uma crônica de amor, né? Dá para falar disso no singular, né? Tanto sobre crônica quanto sobre amor, né? E aí a gente tem várias experiências, né? Dessa fluidez amorosa, né? Dessas situações, né? Do grotesco que passam, né? Pela performance do corpo, né? Que não deixa de ser só um olhar, né, entre os amantes, mas também um olhar social, né? E aí quando você traz mais ao final essa coisa do transporte público, né? Enfim, eu tenho assim, experiências fantásticas, pensando aqui metrô de Lisboa, né? Experiências fantásticas que eu acho que para quem tem um olhar, né, atento, né, quando a gente pensa no transitar das pessoas, né, o quanto isso impacta para essa multiplicidade, né? Então, achei assim, muito interessante o recorte que você fez, enfim, uma leitura assim, muito, muito atenta assim, aos detalhes dessas questões amorosas perpassadas pela ironia e pelo grotesco, mas assim, principalmente a escolha dessas 3 crônicas, assim, achei muito, muito interessante. As crônicas são fantásticas, né? Eu estou me debruçando sobre elas nos últimos anos, né? Mais precisamente nos últimos 2 anos, quando eu fiz o pós-doutorado,
que até então eu trabalhava com as grandes narrativas, a minha dissertação foi sobre as naus, viu, Carlos? Você falando da polifonia, as naus é terrível, né? A gente fica ali imerso, são 4, 5 vozes ao mesmo tempo, na mesma página, e a gente tem que voltar, né? E cada vez que eu releio as naus, eu releio com uma nova ótica, né? Porque a escrita, como a própria crítica diz, de Lobo Antunes, é um puzzle, né? Ele joga ali no início, e ele faz isso também nas pequenas narrativas, é por isso que eu costumo afirmar que as crônicas são pequenas, grandes narrativas, porque todo esse rigor, né, que tem no Esplendor de Portugal, que Carlos trouxe aqui, como a gente pôde dialogar, não é, Carlos? As mais variadas formas de temática que em Lobo Antunes, elas, né, vão perpassando, elas vão reverberando em toda a sua obra, né? Se há amor, se não há amor, né, essa fragmentação, né, o metropolitano que representa uma Babel, Roberta, é um manancial, você fica ali sentada, só observando as pessoas, né? É interessante, né? As diferentes vozes, as diferentes culturas, né, as diferentes formas de amar, e a gente fica sempre com essa grande interrogação, será que o amor realmente existiu? Né, porque a gente sabe que não existe final feliz na obra de Antônio Lobo Antunes, mas a gente percebe, né, uma busca, assim, aquela luzinha no final do túnel, aquela pontinha de esperança, porque os personagens são inquietos. Se eles são inquietos, eles também não deixam ser vencidos totalmente, né? Há uma busca de entendimento da vida, de entendimento do presente, né? E essa busca, né, ela é se debruçada para o passado, né? Então, o presente, né, ele há uma tentativa de resolução do presente, buscando, né, as chaves ou buscando as armas, as ferramentas no passado. É o passado que é revisitado numa tentativa de reconstrução de um presente. O que farei quando tudo arde, que foi o romance que eu me debrucei na minha tese, né? E que ali a gente fica ao longo das 630 páginas se perguntando, será que há amor, será que não há amor? Que é como o Carlos falou, um personagem vai apresentando o outro. Né? Então, Paulo, filho, apresenta Carlos, né? Por sua vez, Carlos apresenta sua mulher Judite, e a gente fica sem saber, houve amor ou não houve amor, mas a conclusão que eu tiro, na minha visão particular, é que sim, né, que até essa inquietação entre os personagens é porque verdadeiramente há sim sentimento e um se preocupa com o outro, né? E nas crônicas também, o mesmo rigor de que farei quando tudo arde, com 630 páginas, na crônica, as palavras cruzadas do jornal, em que nós temos ali também mais um casal, né, a Cristina e o Renato, né, ela tentando falar com ele, se comunicar, e as vozes aí é onde vem essa polifonia e também a heteroglossia, né, aquilo que Bakhtin vai falar, né, as diferentes vozes, as diferentes culturas, há essa pluralidade, tudo é colocado no plural, não é apenas mais uma verdade, mas são verdades, possibilidades, e como a própria crítica antoniana diz, é aquele grande quebra-cabeça, é aquele jogo metafórico, né, que cabe, quando ele vai finalizando, né, ele vai ali colando as peças, né? Uma outra metáfora que eu utilizo muito com os meus alunos é que a obra de Lobo Antunes parece aqueles quebra-cabeças de 5.000 peças, né, e que a gente fica ali no início, né, numa confusão, perdidos ali naqueles fragmentozinhos, e que depois a gente vai colando até formar a grande pintura, né? O grande cenário. A questão do tragicômico também que Carlos trouxe, né? Uma coisa que eu tenho percebido, né? Que é a própria tragicomédia portuguesa, né? Que parece que nós herdamos, né? Dos portugueses, e que até o teatro Martins Pena bebeu dessa tragicomédia, né? No século XIX. É interessante isso, né? Então, é um manancial, é fantástico mesmo, Carlos. Quanto mais a gente lê Lobo Antunes, a gente fica fascinado, né? E é o mesmo rigor, essa preocupação que ele tem, né, nas crônicas meta-literárias, e que ele também tem nos romances, né? Será que eu estou no caminho certo? Quando você fez aquela alusão ao lixo,
né, a crônica A Confissão do Trapeiro, que ele se lembra, né, o confeccionar ali as metáforas, ele se lembra do cesto de costura da avó, né, que está lá, né, aquelas bobinas, as agulhas, toda aquela confusão, trapos, né, pedaços de pano e de linhas, e também aos contentores de lixo, que ele se sente, né, também ali, restos de alimento, fragmentos de palavras, né, é muito linda, né, são metáforas, assim, riquíssimas e muito coloridas, né. Tem muito pano para Eu só manga. posso fazer um comentário que eu acho muito interessante você trazer essa dimensão do amor, né? O quanto que existe amor na literatura dele, porque no caso da família, o trauma, né? Existe o trauma, existe essa saudade, essa nostalgia do período da infância, porque existe, na verdade, um amor muito grande, ainda que esse amor seja frustrado. É o amor que faz com que ele carregue essa história familiar de importância. E aí você vai ver nas relações conjugais, desde dos romances mais autobiográficos, né? Conhecimento do Inferno, mesmo os Cruz de Judas, você vai ver que existe o tempo todo um lamento que esse amor não vingou, ou que esse amor não permanece, mas é sempre uma dimensão do amor que está ali muito forte. E aí a gente pensa até naquilo que as pessoas comentam na personalidade do Lobo Antunes, né? Dele ser muito rabugento, dele ser muito agressivo às vezes, mas eu acho que é essa intensidade emocional que está na pessoa do autor que transborda depois para os seus narradores, né? Que transborda para suas crônicas, para os seus romances. Então, é muito interessante, porque realmente tá nesse lugar de negando algumas coisas, eu acabo revelando que elas existem muito fortemente nesse jogo maluco que ele faz com a gente, né? Exatamente, não é ele o escritor, né? Existe ali um sujeito ficcional, embora eu concorde, a gente afirme que há a autobiografia, né? Mas ele também é taxado de iconoclasta, de misógino, né? Uma série de coisas. Aí eu me pergunto, será que essa voz é daquele, né, personagem ou não seria uma voz coletiva? Né? E que o personagem falaria tudo aquilo que a coletividade não tem coragem de dizer, não é? Então tem todo um discurso de um indivíduo ali particular, mas ao mesmo tempo toda uma história, uma memorização, uma memória que não é só do personagem, né, do protagonista, mas se projeta também para o próprio discurso nacional, né? É como se ele entra no jogo de se incluir numa crítica a uma postura conservadora e preconceituosa que caracteriza o Portugal, né? Então ele entra nesse jogo para fazer essa denúncia. Eu acho isso fantástico na literatura dele. Exatamente. E eu acho que foi você que falou, não foi? Ou foi a Roberta, não me lembro, que falou que essa crítica é bastante ácida, né? Que é peculiar de Lobo Antunes, que eu vejo também em José Saramago, mas eu não sei. Os alunos não sempre me perguntam, ei, professora, quem é mais crítico, Saramago ou Lobo Antunes? Aí eu costumo dizer, saio pela tangente, são críticas diversas e distintas, né? Mas mesmo assim, eu posso fazer uma confissão aqui a vocês. Eu ainda acho que o Lobo Antunes ainda carrega umas gotinhas mais de acidez do que o próprio José Saramago, né? Então, há um estranhamento, né, em quem lê Antônio Lobo Antunes, muito mais do que com José Saramago. É isso que eu percebo na recepção, né? Talvez ele carregue coisa ali, sabe, de milésimos de segundo, como numa corrida de Fórmula 1. Qual dos dois é o mais ácido? Qual dos dois é o mais irônico? Né? Mas é a percepção que eu tenho também na condição de leitora, que Lobo Antunes ele realmente nos desconcerta, né? Talvez ele carregue um pouco mais, é isso que eu sinto, né? Talvez alguém aqui vá discordar, mas é como eu sinto. Parece que ele carrega um pouco mais do que José Saramago. Nossa, eu concordo totalmente, Tese. Deixa eu aproveitar aqui, temos uma questão aqui nos comentários para você, Carlos, da Carol. Bom dia, Carol. Carol foi minha aluna na graduação. Carlos, né? Você apontou as diferentes perspectivas dos personagens em relação a essa herança colonial. De que forma você observa que isso afeta a relação entre os irmãos, tendo em vista, por exemplo, que eles se separam pouco tempo depois que chegam a Portugal? Bom dia, Carol. Obrigado pela pergunta. Olha,
arrisco dizer assim de súbito, primeiro, que é a forma como eles eram tratados pela Isilda, pela mãe, né? Então a gente tem ao longo do romance uma descrição muito clara de como a Isilda via cada um dos filhos, né? Então tinha um distanciamento, ainda que um carinho muito específico pelo Carlos, um ressentimento também, né? Pela dificuldade de relação entre eles, tinha um cuidado, né? Muito especial com relação ao Rui pela doença, né? E existia também uma certa disputa entre Isilda com a filha com relação à atenção do marido, né? Que sempre teve muito carinho no romance, fica muito claro isso, que o pai era muito apegado a Clarice, né? Então tem essas idiosincrasias, né? Essas particularidades na relação de cada um dos filhos com a Isilda, com o núcleo familiar. Então eu volto nesse que é um ponto que eu destaco bastante na comunicação, que são as relações familiares que vão originar toda uma forma constitutiva do ser, né? E que a gente vê tão claramente nos 3 perfis aí dos filhos. Esse é um primeiro aspecto. Outro aspecto é algo que a gente já coloca muito no estudo do Lobo Antunes, a gente vê isso muito frequentemente, é a questão da incomunicabilidade. Existe uma dificuldade muito grande de comunicação entre praticamente a totalidade das personagens, né? E entre esses irmãos também, né? Então existem muitas cobranças, existem ressentimentos, incapacidade de se comunicar, né? E também uma postura que vai reverberar dessa herança colonial, que era a forma conservadora e egoísta com que eles se relacionam. O Carlos, por exemplo, ele não quer o comportamento da Clarice, né? E ele também se incomoda muito com as loucuras do Rui. Ou seja, ele não aceita, né? Existe uma pessoa excessivamente conservadora, né? E que exerce, na verdade, um poder, tanto é que ela acaba expelindo os irmãos do núcleo familiar, né? Então, é mais ou menos por aí que eu entenderia a forma como essa herança colonial reverbera em cada um deles. Não sei se vocês estão de acordo comigo, meninas, vocês que já leram também. Eu acho que você toca, né, nesse ponto logo no início da sua apresentação. Você falou do Freud, né, dessa questão mãe, pai, filho, ou seja, como que isso está né, presente, né, nas questões que acabam gerindo aí a psique humana, né? Você passou por essa questão, então, assim, eu acho que de fato é uma associação, né, entre essa relação familiar e mais uma vez a importância da polifonia, do leitor poder ter o acesso, né, à forma como a Isilda trata esses filhos, para que a gente acompanhe o romance e aí passe a ver a perspectiva de cada um. Então, eu acho que tem essa questão, obviamente, associada a isso que você falou agora, né, ao lado desse conservadorismo. Acho que não dá para ignorar essa herança colonial, né, que vai ser, né, transportada, né, nessa migração de Angola para Portugal, e que vai ali, acho que reforçar dentro desse microcosmo que é a família, né? A partir do momento que eles saem dessa sociedade colonial e passam a conviver, né, no espaço da metrópole, mas, né, enfim, de uma forma ali reduzida entre os 3, e esses conflitos vão, né, se adensando, né? Então, eu acho particularmente interessante o fato do Carlos, que é o mestiço, ele ser aquele que tenta ser o agenciador, né? Ele é o que olha a casa, ele vê a casa como uma família, ele vê a casa como um ser vivo, ele fala do coração da casa, ele fala que a casa pulsa, ele tem posturas e ações com relação à casa no sentido de fazer uma manutenção da família, né? Mesmo apesar de ser o mestiço e saber disso, né? É ele que, depois de 15 anos, tenta trazer os irmãos para fazer uma ceia de Natal, ou seja, por mais que ele tenha uma personalidade muito, muito conflituosa, eu acho que isso também vem dessa relação de se saber mestiço, né? Da relação problemática com a mãe e tal, essa relação, essa condição conflituosa que ele tem, ao mesmo tempo que ele manda os irmãos embora, ele quer trazê-los de volta depois, né? Então é muito interessante isso, né? Que não sendo o irmão no sentido lato, né? Já que ele foi comprado, né? E se torna filho da Isilda através de uma negociação com a mãe, né? Ele é aquele que olha e ele vê a dimensão
familiar na sua totalidade. Eu acho isso muito interessante. Não sei se você concorda comigo, estou pensando isso agora também a partir da sua fala, porque tem a dimensão familiar, mas também não deixa de ser uma certa dimensão de poder, né? Justamente por um lugar, né, no espaço da metrópole, tanto no espaço da colônia quanto no espaço da metrópole, né, essa condição de mestiço deixa, né, o Carlos, né, num lugar à parte, né? Você trabalha com a questão do outsider, né? Então deixa o Carlos numa posição à parte, querendo ou não, o espaço, né, familiar, né? Há um certo lugar de controle, né, com relação aos irmãos, né? Ou seja, desde o momento que ele manda sair até o momento em que ele resolve reunir, né? Então, assim, ele controlando essa relação familiar, né? É uma figura muito interessante. Tércia queria falar. Não, é interessante essa impossibilidade de comunicação, né, que Carlos apontou e que vai, né, ecoando por toda a obra. E o Esplendor de Portugal é altamente simbólico, porque o Natal representa o nascimento de Cristo, a alegria, não é? a união familiar, e a gente vê no romance o oposto, né? A morte, nascimento e morte. Cristo nasce e Zilda morre. Né? As pessoas, os parentes, os entes queridos estão ao redor da mesa, unidos, né? Ali em comunhão, e não acontece também essa ceia natalina, essa união entre os irmãos, né? E em relação ao indivíduo híbrido, né? Aquele que na África ele é considerado português, quando ele vai para Portugal ele não é considerado português, então fica, né, nesse trânsito, nesse entrelugar, né, como diria Baba. E que, a nível de afirmação da identidade, o indivíduo que está em trânsito, né, o dilema, o conflito só tende a ampliar, né, a sua proporção. Né, como resolver essa situação? Está aí ainda sendo discutida, né, nos discursos pós-coloniais, decoloniais, né? Pessoal que está aí na sala, participando, assistindo, alguém quer colocar mais alguma pergunta? Podem colocar, se quiserem abrir o microfone também, fiquem à vontade. Temos aí uns minutinhos finais aqui antes de encerrar. Eu vou, né, retomar aqui meus agradecimentos ao Carlos e à Tércia. Adorei coordenar, né, essa mesa, adorei conhecer vocês, mesmo que virtualmente, né? Acho que foi muito enriquecedor, foi muito bom. Acho que a Tércia também tocou num ponto que eu gosto muito, quando ela chama a atenção do rigor do Lobo Antunes na crônica, né? Ou seja, não existe isso. A gente chama de grande narrativa, né? Muitas vezes por conta da estrutura, né? Do próprio gênero, né? Quando a gente compara os romances. Mas a Tércia chama muito bem a atenção para isso no espaço do Lobo Antunes não existe, né? O rigor dessa escrita, a potência, né? Das imagens, né? Estão ali igualmente, né, num espaço, né, menor, né, condensado no espaço da crônica, né, o que acho que ainda ressalta, né, mais ainda o valor da crônica, né, que é conseguir essa potência num espaço, né, reduzido, né. Então, queria retomar né, quando a Tércia fala, lá ainda analisando a primeira crônica, né, quando você fala das inutilidades, né, das coisas, né, e como as inutilidades são agora úteis, né, e acho que você citou aí vários exemplos já na hora do debate, dialogando com o Carlos, né, acho que é isso, são esses pequenos elementos, né, essas inutilidades que fazem parte, né, do dia a dia, fazem parte das reflexões, seja no âmbito mais restrito familiar, seja quando esse âmbito familiar, né, explode para as relações sociais mais amplas, né, o quanto essas inutilidades, essas, né, pretensas inutilidades, né, vão ganhando uma dimensão importantíssima para a gente analisar diversas coisas desse contexto especificamente português, né? A Tércia também falou isso, né, da típica vida tragicômica, né, portuguesa, né? Mas não só, né? O quanto essa cena de Natal, né, não é a ironia, né, de um Natal
clássico, talvez em muitos lares, né? Que é a hipocrisia, é o momento, né? Somos obrigados, entre aspas, né? A reunião familiar, né? Mas o quanto essa reunião familiar muitas vezes se resume a isso, né? A mesa, né? A fartura da comida, as pessoas em volta à mesa, mas, né? Não mais do que isso, né? Então, acho que né? São imagens muito ricas que partem, né? Desse contexto muito específico, mas que nos ampliam, né? Seja o ponto que o Carlos ressaltou sobre essa questão familiar aí a partir do Freud, né? Até a gente chegar à Tércia com essa visão urbana do metrô, né? Enfim, da grande circulação de pessoas, né? Então, tivemos aqui, tem muitas coisas aí para revisitar o Lobo Antunes, né? Para quem não conhece, né? Procurar conhecer, para quem conhece mais as grandes narrativas e menos as crônicas, né? Também atenção a isso. Então, agradeço muitíssimo ao Carlos Henrique e à Tércia pela oportunidade de ouvi-los, né? A Abraplip pela possibilidade de coordenar essa sessão, que para mim foi muito rica. Eu gostaria de agradecer muito vocês, foi um prazer conhecê-lo, Thales, e foi com certeza um encontro muito feliz. Obrigado. Com certeza, né? Gostei muito, né? A Abraplip, eu venho acompanhando aí algumas edições, realmente ocupa um espaço significativo, né, no nosso cenário, não só brasileiro, mas, né, dos outros países. E gostaria muito de agradecer, falar a Roberta, que eu tenho sangue mineiro, viu, Roberta? Minha avó paterna é mineira, gosto muito dessa terra. Eu Estou não com sou saudade. mineira. Não? Originalmente eu não sou, não, mas me considero. Né? Eu De sou do Rio. coração, né? A minha formação é toda na UF, na Federal Fluminense, mas eu já moro em Minas há 15 anos. Então, assim, já é mineira. Alunos me chamam de mineiroca, né? Mistura de mineira com carioca. Né? Então, hoje eu confesso que eu já me considero mais mineira. Né? Já gosto muito mais da paisagem dos vales e dos morros do que sinto falta da praia. Né? Como vocês podem perceber, eu não sou uma pessoa que frequenta muito a praia. E, enfim, apaixonada por esse lugar. Então, mas muito obrigada, que a gente possa dialogar futuramente, o Carlos também, né? Há muito pano para manga em Antônio Lobo Antunes, né? Thales, muito obrigada pela sua recepção, né? Calorosa, me senti, né? Muito bem recebida, a plateia, né? Eu só tenho a agradecer, né? Foi, assim, uma manhã memorável, muito agradável. Tércia, de que estado você é, Tércia? Eu sou da Bahia, embora não pareça, né? De Feira de Santana, Bahia. De Feira de Santana para o mundo. Eu morei no Nordeste há alguns anos, eu sou apaixonado pelo Nordeste. Eu morei no Piauí, morei no Ceará. Muito bom. Carlos é do interior de São Paulo, é isso? Do interior? De qual cidade, Carlos? Eu sou de Araraquara. Araraquara. Gosto muito fiz também de São mestrado, Paulo. doutorado aqui em Araraquara, na Unesp, né? Na Unesp, Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, aqui de Araraquara. Que bom. Meu pai é paulista, é de Campinas. Mas foi criado no Rio, depois veio a Bahia e cá estou, graças à vida dele a Bahia. Nós estamos aqui quase uma música do Chico Buarque nesta mesa. Olha que coisa. Nesta mesa, Olha que coisa maravilhosa, né? E assim, deu uma sensação assim calorosa, né, de que, embora o evento virtual, né, acho que tivemos aqui a sensação de uma mesa calorosa, como se fosse presencial, né? Espero conhecê-los em breve pessoalmente, né, em outros eventos, né? Mas foi muito, muito bom. Show de bola. Obrigada pelo suporte. Eu que agradeço a professora Roberta, né, que nos acompanhou aqui na mesa, mediando. De fato, uma ótima discussão, embora só tenhamos tido as 2 apresentações, né, pela lista, pode ser que a Aline tenha faltado, a gente ficou nessa dúvida, mas deu para ver que foram 2 apresentações que, de fato, renderam bastante diálogo. Usamos o tempo. Pois é, foi muito enriquecedor. Então, eu agradeço mais uma vez, parabenizo pelas ótimas apresentações, desejo a todos que continuem aproveitando a Abraplip, que muito tem a oferecer ainda até sexta-feira, né? Já tem sido dias bastante produtivos e até sexta, com certeza, muitas coisas também serão debatidas. Então, em nome da organização, a gente agradece a todos vocês.
começamos bem a semana, né? Uma boa semana de trabalho para todos nós, né? E continuemos aí a aproveitar a programação da Abratup. Assim seja. Um abraço. Grande abraço, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada, um abraço.